Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom podermos estar juntos novamente para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor, assim como para refletirmos na sua palavra. E nessa noite eu quero refletir com você no texto de Filipenses, no capítulo 4, farei a leitura dos versos 2 até o verso 8. Filipenses 4, 2 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Quero pensar sobre o tema paz que excede todo entendimento. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, nós nos alegramos na Tua presença e rogamos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor uma vez mais fale ao nosso coração, que a Tua palavra venha trazer paz, venha trazer encorajamento, venha, ó Deus, trazer edificação e que vidas sejam impactadas pela Tua palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto é um texto que nos encoraja, é um texto que traz paz ao nosso coração. Aliás, que a reflexão que quero ter com os irmãos nessa noite tem esse tema, paz que excede todo entendimento. É interessante que Paulo, nesse texto, ele nos convida, ele nos encoraja, ele nos estimula a nos alegrar, a nos regozijarmos no Senhor. Esses dias, nos meus momentos de reflexão, observei pela janela do meu gabinete pastoral um passarinho que passeava pelo muro tranquilamente. No momento em que eu estava refletindo sobre as questões que têm nos envolvido nesses dias e que trazem tensão, que muitas vezes trazem angústia pela situação que estamos vivenciando como povo de Deus, como nação. E enquanto observava aquele passarinho que caminhava tranquilamente pelo muro, eu disse para Deus: Senhor, que paz, que tranquilidade desse pássaro, que coisa linda. E me lembrei que Jesus falou exatamente sobre isto. Disse o Senhor Jesus: olhem para os pássaros.
que não semeiam, nem colhem, e o vosso Pai Celestial cuida deles. Confesso naquele momento, pedi a Deus que estivesse cuidando e me concedendo paz, tranquilidade. Por outro lado, ao mesmo tempo em que eu observava um outro casal de pássaros estão fazendo um ninho bem pertinho, no telhado, perto do meu gabinete. E fiquei observando o trabalho deles, o esforço para construir o ninho. Na verdade, meus irmãos, mesmo Deus que cuida dos pássaros, cuida muito mais de nós. E esse Deus quer que descansemos nele, que nos alegremos nele. Me lembrei de algo que li a respeito dos moradores lá na Itália. Nos primeiros dias de quarentena, o povo foi para as varandas, o povo cantava, o povo celebrava, mesmo estando de quarentena, dentro dos seus lares, nas varandas dos apartamentos. As pessoas falavam dos memes, dos apps e de toda aquela efusão, louvando a Deus, alguns, outros cantando músicas populares ali na Itália. Mas passados dias, alguns observadores perceberam o silêncio, a angústia. Muitos estavam se deprimindo, muitos tomados pelo medo, a ficha caiu, perceberam. E o medo é uma reação a uma ameaça específica. Muitos tomados pela ansiedade, condição em que nos sentimos ameaçados nos próprios fundamentos de nossa existência. Enfim, o que percebemos é que no nosso país estamos começando a perceber as pessoas sendo tomadas pela ansiedade, pessoas se descompensando, angustiadas com o que vai acontecer amanhã. Como lidar com a ansiedade em meio às crises? Paulo nos apresenta aqui alguns conselhos. E olha, que o apóstolo Paulo realmente vivenciou muitos momentos de tensões, muitas ameaças. E ele pode falar sobre isto com autoridade, de quem vivenciou muitos momentos de medo, de ansiedade, de perseguições, de sofrimentos. O primeiro conselho que Paulo nos dá aqui é: apresentem seus pedidos a Deus. Leve as suas questões diante de Deus. Esse é a primeira forma, o primeiro passo para lidar com a ansiedade em meio às crises. Diz o apóstolo, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Em outras palavras, leve as suas questões diante de Deus. O que está afligindo a sua alma? Quais são os seus temores? Vivemos momentos de ameaça de um vírus que não vemos, é invisível, e que tem ceifado muitas vidas. Por outro lado, outros estão angustiados com a ameaça do desemprego. Tantos angustiados por terem que ficar dentro, muitas vezes, de um apartamento, e eu entendo isso. Ficar de quarentena não é fácil. Os primeiros dias a gente vai lidando, mas os dias vão passando e começamos a sentir saudades
das pessoas que amamos, de estar na igreja cultuando a Deus junto com os irmãos, de estarmos juntos com pessoas que nós amamos e muitas vezes temos que estar afastados delas, até para a própria segurança dessas pessoas. Paulo nos aconselha aqui, em meio à ansiedade, em tempos de crises, diz ele, não fique inquieto por coisa alguma. Tanto uma ameaça quanto a outra, coloque diante de Deus. Procure aquietar o seu coração e levar as suas questões diante de Deus, do Deus que pode resolver tanto uma quanto outra, ou qualquer questão que está trazendo ansiedade, aflição à sua alma. O Senhor Jesus disse que o nosso Pai Celestial sabe de tudo que nós precisamos. Em Mateus 6,8, na oração modelo, Jesus disse, olha, antes de vocês pedirem, vosso Pai já sabe de tudo que vocês precisam. Mas Deus quer que você vá, que você compartilhe com Ele, que você coloque diante dEle o que está trazendo inquietação à tua alma, o que está lhe trazendo ansiedade. São ameaças pela enfermidade, pelo desemprego, pelas questões políticas, o risco da falta de governabilidade, enfim, o que está inquietando o seu coração. Diz o apóstolo, leve as suas petições diante do Senhor, com oração e com súplicas. E então, ao aquietar o seu coração, ao lançar sobre Deus que está te trazendo ansiedade, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor. Queridos irmãos, é no Senhor que encontramos paz para o nosso coração, consolo nos momentos de dificuldades. Somente na presença de Deus encontramos segurança para descansarmos. Paulo diz, regozijem-se no Senhor. E olha, que Paulo vivenciou, como disse aqui, muitas situações adversas. E ele tem toda a razão. A ansiedade é inútil. Não adianta você ficar ansioso. Ela destrói o equilíbrio. A ansiedade leva muitas pessoas ao adoecimento. Muitas pessoas surtam. Muitas pessoas descompensam. Muitas pessoas se deprimem. Ela destrói o equilíbrio. A ansiedade leva-nos a desperdiçar energia que precisamos sim guardar, reservar para os momentos que realmente precisarmos dela. Ela mina a vitalidade, ela arruína a saúde. A ansiedade encurta a vida. Então, meus irmãos, precisamos, a exemplo do consolo e da experiência de Paulo, ao lidar com a ansiedade em meio às crises, levar as nossas questões diante de Deus e descansarmos nele, mais do que descansarmos, nos alegrarmos no Senhor. Sabemos que a ansiedade te deixa amargo. Começamos, meus irmãos, a muitas vezes ferir as pessoas que amamos, pessoas que cuidam de nós. A ansiedade pode levá-lo à depressão, roubar-lhe a alegria. O conselho do apóstolo Paulo é: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Um momento em que eu estava no meu gabinete, olhando pela janela e olhando para o céu e conversando com Deus, e vi aquela cena, aquele pássaro tranquilo, sobre os cuidados de Deus. Aquilo, de certa forma, me trouxe paz, me levou a descansar, lembrando
que o Deus que criou aquele pássaro me criou a sua imagem e semelhança. O Deus que cuida do pássaro é o Deus que cuida da minha vida. O Deus que cuida dos passarinhos é o Deus que cuida da sua vida, meu irmão. Do seu sustento, da sua saúde. Ele tem cuidado de nós. Eu sei, as ameaças, elas são reais. É ameaça à vida, é ameaça ao emprego, é ameaça à governabilidade da nação. O que podemos fazer? Orar, orar e orar. Clame a Deus por proteção. Clame a Deus pelo governo. Clame a Deus para o retorno às atividades de forma segura. Mas em todas essas situações, ou outras que você esteja vivenciando, confie, descanse em Deus, alegre-se no Senhor, aquiete a sua alma. O segundo conselho que o apóstolo Paulo nos dá aqui é exatamente aquietarmos a nossa alma. No verso 7 da carta aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, quando nós realmente lançamos sobre Deus toda a nossa ansiedade, podemos descansar. Podemos ter uma boa noite de sono, sabendo que Deus está no controle, que Deus está cuidando de nós. Salmista, vivenciando momentos de aflição, no Salmo 42, no verso 5, ele faz uma pergunta para a sua alma. Ele diz: por que estás aflita, ó minha alma? Por que você está aflita? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Meu irmão, eu posso imaginar você que está tendo que sair e trabalhar, sua angústia. Eu posso imaginar a angústia daquele que seu trabalho está sendo ameaçado, a perda. São perdas, são donos de negócios, são empregados. Todos nós vivenciamos um momento difícil. A nação está vivendo um momento financeiramente difícil. Mas não adianta ficarmos angustiados. Não adianta, meus irmãos, ficarmos sofrendo pelo que vai vir lá na frente. Isso abate a nossa alma. Isso nos perturba, isso traz perturbação, isso traz adoecimento. Vamos confiar em Deus. Vamos levar as nossas causas diante do Senhor. E nesses dias, você que está em casa, descanse no Senhor. Você que tem que sair para trabalhar, confie. Nós estamos orando para que Deus te proteja, para que o anjo do Senhor esteja com você e não permita que mal algum te aconteça. Você que está angustiado diante de tantas notícias que deixam a gente perdido. Um conselho: desliga a TV. Desligue o seu celular. Uma parte do dia, pelo menos. Vá à presença de Deus. Ele é o nosso protetor. É Ele quem cuida de nós. Para que sua alma não se abata de tal forma que lhe venha a perturbação e com ela o adoecimento. Ainda no Salmo 42, no verso 11, o salmista repete, ele diz: porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, diz ele para a sua alma: espera em Deus. Meu irmão, espera em Deus, pois você ainda o louvará. Ele diz: pois ainda o louvarei
o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Lembra que o Senhor é o teu Salvador. O Senhor é o teu protetor. O Senhor é o teu Deus. Descanse, regozije-se, alegre-se no Senhor. Dê uma trégua, desligue o celular. A TV, nesses dias, são só coisas tóxicas demais. Tire um tempo, aquiete seu coração. Saia assim. Se você está no apartamento, vá até a tua varanda. Se você está em casa, vai ao terraço. Enfim, olhe para o céu. Olhe para o céu. Fique em silêncio diante de Deus. Deixe o Espírito do Senhor acalentar a sua alma. Permita que o sussurro suave do Espírito leve paz ao seu coração. Você que está com a sua alma aflita, faça isto. Meus irmãos, é tempo de aquietarmos a nossa alma. É tempo de tirarmos um momento nesses dias e ficar em silêncio diante de Deus, olhar para o céu, porque é de lá que nos virá o socorro. Elizabeth Cheney escreveu algo muito interessante e quero compartilhar com você. Ela diz assim: disse o tordo para o pardal: por que esses ansiosos seres humanos correm e se preocupam tanto? Disse o pardal: amigo, acho que deve ser porque eles não têm um Pai Celestial como aquele que cuida de você e de mim. Grande lição. Meu irmão, não se esqueça do que Jesus disse quando nos aconselhou a viver cada dia por vez, dizendo: olha, já basta cada dia o seu mal. Qual foi o conselho dele? Olhe para os lírios do campo. Contemple. Olhe para os passarinhos. Contemple. Deus cuida deles. Deus veste os lírios do campo. Meus queridos irmãos, o Senhor cuida de nós. Devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Descansarmos. Tirar esse fardo. Permitir que o Espírito te livre dessa angústia que está no seu coração. Eu possa trazer paz para a sua alma. Terceiro conselho do apóstolo Paulo aqui, em como lidar com a ansiedade em tempos de crises. Ele diz: foque seus pensamentos no louvor a Deus. No verso 8 ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que é que está ocupando os seus pensamentos? Porque se você está pensando, meus irmãos, se vocês estão pensando nas ameaças que nós enfrentamos, sempre as enfrentamos. Doenças, epidemias, no nosso país sempre ocorreram. Nunca tiveram a manchete que tem hoje. Naturalmente, sempre que chega um vírus novo, o sofrimento é muito maior. Mas o Deus que sempre cuidou de nós, Ele vai continuar cuidando. Quiete seu coração. Desfoque um pouco o seu pensamento disto. Você que está angustiado pelo que vai ser amanhã, faça o mesmo. Não adianta você ficar aflito. Leve as suas questões diante de Deus. Deus proverá. O Deus que nos supriu no passado, que está nos suprindo nesse momento,
é o mesmo Deus que vai continuar cuidando de nós no futuro. Me lembro de um sábio. Ele foi perguntado como ele conceituaria alguém em paz. E ele contou que certa feita ele foi e ele viu uma cachoeira muito bela, mas as águas caíam com muita força, e ele percebeu que no fundo, na rocha, por detrás daquele véu de água que caía com muita violência, um pássaro dormia tranquilamente. E ele diz: isto é descansar em paz. Precisamos descansar no Senhor, firmar o nosso pensamento em coisas boas, firmar o nosso pensamento naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom, naquilo que é direito. Não é uma fuga, mas é uma confiança depositada nas mãos do Deus que sempre cuidou de nós. Por isso Paulo, ele nos aconselha: pense em coisas puras, em coisas agradáveis, detenha-se nas coisas boas e belas que há nas outras pessoas. É um tempo, meus irmãos, de nos aproximarmos mais, de conversarmos em família. Na verdade, não somos perfeitos. Nossos filhos não são perfeitos. As pessoas queridas que convivemos com elas não são perfeitas, como nós também não somos. Mas eles são o amor da nossa vida. São pessoas que nos são tão caras e que nesses dias podemos nos aproximar mais. O princípio na terapia cognitiva comportamental é: todo pensamento gera um sentimento que leva a um comportamento. Na verdade, não foram os teóricos da TCC que inventaram isso. Paulo já está nos ensinando isso. Paulo diz: cuide dos seus pensamentos. Foque-os em Deus. Foque-os nos motivos que você tem para louvar a Deus. Foque nas lembranças dos livramentos que Deus já te deu. E naturalmente, os seus sentimentos eles vão mudar. Do sentimento de angústia, de ansiedade, para o sentimento de louvor a Deus, de gratidão a Deus, de confiança em Deus, no Deus que cuida de você. E naturalmente, o seu comportamento, ele vai mudar. Existem pessoas que gostam de acumular coisas. Estava vendo um programa sobre acumuladores. Pessoas que começaram a guardar tanta tralha dentro de casa que a sua casa virou um lixão. Meus irmãos, infelizmente, há pessoas que guardam ressentimento. Há pessoas que insistem em manter seus pecados não confessados. Esse tempo é um tempo propício para livrar-se disso. Livrar-se de tudo isso que você tem acumulado ao longo dos anos. Ressentimentos, sentimentos espúrios, confessar seus pecados ocultos. É tempo de desintoxicar sua alma. Deus está dando um tempo para você desintoxicar a sua alma. Quando focamos o nosso pensamento em Deus e Ele muda o nosso sentimento, muda o nosso comportamento, do ato em que as tensões da vida, as ansiedades nos levam a nos tornarmos agressivos, a adoecidos, a descompensarmos, a um ato de gratidão a Deus, a gozarmos a liberdade dos filhos de Deus, a estarmos livres das ansiedades, sabendo que Deus está cuidando de nós.
Meu querido irmão, paz é um estado da alma. No verso 8, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, quem nos fala disto, acerca disso, foi um homem que enfrentou naufrágios, que pensava que ia morrer. Foi alguém que experimentou prisões, perseguições, apedrejamento. E eu fico imaginando como Paulo conseguiu ser livre, proteger as suas emoções. Naturalmente ele aprendeu com o Senhor Jesus Cristo, que mesmo nos momentos em que estaríamos desesperados, Jesus tinha controle. Jesus manteve o equilíbrio, Jesus manteve a serenidade, Jesus demonstrou uma paz interior que excede o conhecimento, que excede os nossos pensamentos. E não podemos alcançar, senão quando de fato nós nos regozijamos no Senhor, de fato descansamos no Senhor, confiamos no Senhor nosso Deus. Me lembrei de um hino, e duas estrofes, elas dizem assim: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Na outra estrofe ele diz: temos lidas e pesares, e na vida tentações, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Nesse tempo, vá a Cristo em oração. Nesse tempo, meu querido irmão, leve diante de Deus as suas questões. Nesse tempo, foque o seu pensamento em Deus. Lembre-se, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Portanto, apresentem seus pedidos a Deus. Aquiete a sua alma. Foque em seus pensamentos em Deus. E diz: quem vivenciou tudo isso que nós estamos vivenciando, Paulo diz: então, o Deus da paz estará com vocês. Shalom. Que a paz do Senhor seja real na sua vida. Que o Senhor possa conceder, meu querido irmão, nesse tempo que enfrentamos tantas tempestades, tantas situações angustiantes, de ansiedade, sim, mas que possamos colocar-nos diante de Deus. Que possamos, meus irmãos, aquietar nossa alma, para que possamos ouvir o sussurrar do Espírito de Deus, a voz de Deus, trazendo paz ao nosso coração. Lembra-se do diálogo do tordo, com outro pássaro, quando ele diz assim, do tordo e do pardal: por que esses ansiosos seres humanos correm e se preocupam tanto? Disse o pardal: amigo, acho que deve ser porque eles não têm um Pai Celestial como aquele que cuida de mim e de você. Lembre-se, há um Deus no céu. Lembre-se, em suas mãos estamos seguros. Por que tanta dor no coração? Leve tudo a Deus em oração. Nessa vida temos lidas e pesares, enfrentamos tentações, mas não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração.
Pense nisto. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, a Ti o nosso louvor. Ó Senhor Deus, que possamos descansar, que Teu Espírito possa trazer-nos essa paz, que o mundo não conhece, que o mundo não experimentou, mas que nós que cremos no Senhor, temos experimentado e podemos descansar nos ternos braços do Senhor. Rogo por aqueles que ainda não tiveram um encontro real e pessoal com Cristo, que nessa noite possam convidá-lo a ser Senhor da sua vida, possa rogar ao Espírito do Senhor que possa apresentar-nos Jesus, o Cristo vivo, o Cristo que triunfou, que vive e reina. Ele é o príncipe da paz, nele nós temos paz. Eu te louvo, ó Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor está atento para os nossos sofrimentos, para as nossas necessidades. E nesse momento, ó Deus, eu rogo que possamos estar cheios dessa paz. Essa paz que possamos senti-la na alma. Uma paz que o mundo não conhece, mas aqueles que creem no Senhor conhecem. E é tempo de vivenciar essa paz. Rogo, ó Deus, que o Senhor possa levar a Tua paz ao coração daqueles que estão, ó Deus, compartilhando desse culto ao Senhor. Que possamos sentir a Tua maravilhosa paz. Eu rogo em nome do Príncipe da Paz, Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Meu querido irmão, uma boa noite, uma boa semana. Que o Deus de toda paz te conceda a sua maravilhosa paz. Shalom.